Estou me questionando sobre o motivo de estar registrando esses pensamentos no papel em vez de no meu computador. Percebo que algo estranho está acontecendo, mas não é uma questão de falta de confiança no computador. A necessidade de organizar meus pensamentos e detalhes me leva a escrever em um local tangível, onde o que escrevo não pode ser apagado ou manipulado, embora isso ainda não tenha ocorrido. Tudo aqui parece confuso, e a névoa das minhas memórias confere uma aura peculiar às coisas. Sinto-me confinado neste apartamento pequeno e sem janelas, situado no porão. A ausência de luz solar faz com que o tempo passe despercebido. Tenho evitado sair nos últimos dias devido ao meu intenso foco em um projeto de programação. Embora saiba que passar horas diante de um monitor possa causar sensações estranhas, acredito que o problema vai além disso. Não consigo determinar exatamente quando comecei a sentir que algo estava errado. A sensação é indefinível. Pode ser simplesmente porque não conversei com ninguém por um longo período. Isso foi a primeira coisa que me veio à mente. As pessoas com quem costumo interagir online enquanto programo estão ausentes ou offline. Minhas mensagens instantâneas não recebem resposta, e o último e-mail que recebi foi de um amigo que disse que falaria comigo quando voltasse da loja, mas isso foi ontem. Pensei em ligar para ele pelo celular, mas a recepção é terrível aqui. Sim, talvez seja só isso. Preciso apenas fazer uma ligação para alguém. Vou sair agora. No entanto, minha tentativa de sair não foi bem sucedida. À medida que a sensação de medo diminui, percebo quão tolo estou sendo. Antes de sair, olhei-me no espelho, embora não tenha feito a barba que deixei crescer nos últimos 2 dias. Originalmente, pensei que sairia apenas para uma rápida ligação de celular. No entanto, troquei de camisa, imaginando que, como já era hora do almoço, encontraria alguém que conhecesse lá fora. Infelizmente, isso não aconteceu, embora eu realmente desejasse que tivesse. Ao abrir a porta do meu pequeno apartamento, uma leve sensação de apreensão já se instalara em mim, de uma forma inexplicável. Talvez tenha sido porque não falei com ninguém além de mim mesmo nos últimos dias. Atribuí esse sentimento ao isolamento. Olhei para o corredor cinza e sombrio, que parecia ainda mais sombrio por ser um corredor no porão. Em uma extremidade, uma porta grande de metal levava à sala da caldeira do prédio. Naturalmente, estava trancada. Ao lado, havia 2 máquinas de refrigerante sombrias. No primeiro dia que me mudei, comprei um refrigerante de uma delas, mas percebi que tinha uma validade de 2 anos. Duvido que alguém saiba da existência dessas máquinas ou talvez minha senhoria barata simplesmente não se importe em reabastecê-las. Fechei a porta silenciosamente e me movi na direção oposta, tentando evitar fazer barulho. Não faço ideia do motivo de ter agido assim, mas cedi ao estranho impulso de não quebrar o silêncio das máquinas de refrigerante, pelo menos por enquanto. Subi as escadas até a porta principal do prédio, tomando cuidado para não fazer barulho. Olhei pela pequena janela quadrada na porta pesada e levei um grande susto, definitivamente não era hora do almoço. A escuridão da cidade pairava sobre a rua, iluminada apenas pelos piscar dos semáforos no cruzamento distante, que emitiam uma luz amarela. Nuvens escuras, tingidas de roxo e preto pelo brilho da cidade, pairavam no céu. Nada se movia, exceto as árvores da calçada, balançando ao vento. Lembro-me de tremer, embora não estivesse com frio. Talvez tenha sido o vento lá fora, cujo som eu podia ouvir vagamente através da porta de metal maciça, um tipo de vento noturno constante, frio e silencioso, com uma trilha sonora rítmica criada pelas folhas invisíveis das árvores ao passar. Optei por não sair. Em vez disso, ergui meu celular até a janelinha da porta e verifiquei a intensidade do sinal. As barras preencheram o medidor, e um sorriso se formou em meus lábios. Era hora de ouvir outra voz, pensei, sentindo um alívio palpável. Era algo estranho não sentir medo. Balancei a cabeça,
rindo de mim mesmo em silêncio. Apertei a tecla de descagem rápida para o número da minha melhor amiga, M, e segurei o telefone perto do ouvido. Ele tocou uma vez, mas depois parou abruptamente. Nada aconteceu. Permaneci em silêncio por cerca de 20 segundos, ouvindo apenas o vazio, antes de finalmente desligar. Franzi a testa e voltei meu olhar para o medidor de sinal, ainda mostrava sinal máximo. Estava prestes a discar o número dela novamente quando meu telefone tocou inesperadamente em minhas mãos, fazendo-me pular de susto. Coloquei-o no ouvido. Alô? Perguntei, sentindo um leve choque ao ouvir a primeira voz humana em dias, mesmo que fosse a minha própria. Eu havia se acostumado ao zumbido monótono do prédio, ao som do meu computador e às máquinas de refrigerante no corredor. Inicialmente, não houve resposta à minha saudação, mas depois de um momento, uma voz finalmente respondeu. Oi, disse uma voz masculina clara, obviamente da minha idade. Quem está falando? John, respondi, confuso. Ah, me desculpe, número errado, ele disse e desligou. Baixei lentamente o telefone e apoiei-me na espessa parede de tijolos da escada. Aquilo foi estranho. Consultei minha lista de chamadas recentes, mas o número não me era familiar. Antes que eu pudesse refletir mais sobre isso, o telefone tocou alto novamente, me fazendo pular outra vez. Dessa vez, verifiquei quem estava ligando antes de atender. Era outro número desconhecido. Segurei o telefone próximo ao ouvido, mas permaneci em silêncio. Não ouvi nada além do ruído habitual de fundo de um telefone. Então, uma voz familiar quebrou a tensão. John, foi a única palavra na voz de M. Soltei um suspiro de alívio. Oi, sou eu, respondi. Quem mais poderia ser? Ela retrucou. Ah, sobre o número. Estou em uma festa na Seventeen Street, e meu telefone morreu assim que você me ligou. Estou usando o telefone de outra pessoa agora, obviamente. Ah, entendi, eu disse. Onde você está? Ela perguntou. Meus olhos vagaram pelas paredes caiadas de branco e pela pesada porta de metal com sua pequena janela. No meu edifício, suspirei. Sinto-me apenas encurralado. Não percebi que já era tão tarde. Você deveria vir até aqui, disse ela, rindo. Não estou com vontade de procurar um lugar desconhecido sozinho no meio da noite, respondi, olhando pela janela para a rua silenciosa e ventosa que, secretamente, me amedrontava um pouco. Acho que vou continuar trabalhando ou ir dormir. Bobagem, ela respondeu. Posso ir buscá-lo. Seu prédio fica perto da Seventeen Street, certo? Quanto você bebeu? Perguntei, com um tom alegre. Você sabe onde eu moro? Oh, claro, ela disse abruptamente. Acho que não consigo chegar lá a pé, né? Poderia, se quisesse perder meia hora, disse a ela. Certo, ela disse. Bom, tenho que ir. Boa sorte com seu trabalho. Desliguei o telefone mais uma vez, observando os números piscando quando a ligação terminou. Então, o silêncio monótono se reafirmou em meus ouvidos. As duas chamadas estranhas e a rua sinistra lá fora só acentuaram minha solidão naquela escadaria vazia. Talvez por ter assistido a muitos filmes de terror, tive uma ideia súbita e inexplicável de que algo poderia espiar pela janela da porta e me ver. Alguma entidade horrível pairando à margem da solidão, esperando se aproximar de pessoas desavisadas que se afastassem muito de outros seres humanos. Eu sabia que esse medo era irracional, mas não havia ninguém por perto para contestá-lo. Então, saltei pelas escadas, corri pelo corredor até meu quarto e fechei a porta o mais rápido que pude, permanecendo em silêncio. Como eu disse, agora me sinto um pouco ridículo por ter tido medo. Escrever sobre isso ajuda muito, faz-me perceber que não há nada de errado.
filtra pensamentos e medos confusos, deixando apenas fatos concretos. Já é tarde. Recebi uma chamada de um número desconhecido e o telefone de Amy morreu, então ela me ligou de outro número. Não há nada de estranho acontecendo. No entanto, houve algo um pouco peculiar naquela conversa. Eu sei que talvez tenha sido apenas o efeito do álcool que ela bebeu, ou talvez tenha sido ela que parecia estranha. Ou foi, sim, foi isso. Eu não percebi até este momento, enquanto escrevo essas coisas. Eu sabia que escrever ajudaria. Ela disse que estava numa festa, mas só consegui ouvir silêncio ao fundo. Claro, isso não prova nada em particular, pois ela poderia simplesmente ter saído para fazer a ligação. Não, eu também não poderia ser isso. Eu não ouvi o vento. Preciso verificar se o vento ainda está soprando. Esqueci de terminar de escrever ontem à noite. Não tenho certeza do que esperava ver quando subi apressadamente as escadas e olhei pela janela da pesada porta de metal. Sinto-me ridículo agora. O medo da noite passada parece nebuloso e irracional. Mal posso esperar para sair e ver a luz do dia. Planejo verificar meu e-mail, fazer a barba, tomar um banho e finalmente sair daqui. Espere, e acho que ouvi alguma coisa. Foi um trovão. Todo esse plano de luz do sol e ar fresco não se materializou. Saí para a escada e subi os degraus, apenas para encontrar desapontamento. A janelinha da pesada porta de metal exibia apenas água corrente, enquanto a chuva forte batia contra ela. Uma luz fraca e sombria se filtrava através da chuva, mas pelo menos eu sabia que era dia, mesmo que fosse um dia cinzento, doentio e chuvoso. Tentei espiar pela janela, na esperança de que um raio iluminasse a escuridão lá fora, mas a chuva estava forte demais, e eu só conseguia distinguir formas vagas e estranhas movendo-se em ângulos estranhos nas ondas batendo na janela. Com desânimo, virei-me, mas não queria voltar para o meu quarto. Em vez disso, subi as escadas, passando pelo primeiro e pelo segundo andar. A escada terminava no terceiro andar, o andar mais alto do edifício. Olhei através do vidro que subia pela parede externa da escada, mas era daquele tipo distorcido e grosso que espalhava a luz, embora não houvesse muito para ver através da chuva. Para começar, abri a porta da escada e percorri o corredor. As cerca de 10 portas maciças de madeira, há muito pintadas de azul, estavam todas fechadas. Eu escutava enquanto caminhava, mas era meio-dia, então não me surpreendi por não ouvir nada além da chuva lá fora. Enquanto eu estava parado no corredor escuro, ouvindo a chuva, uma sensação estranha e passageira me tomou. As portas pareciam monólitos silenciosos de granito, erguidos por alguma antiga civilização esquecida com um propósito de guardião insondável. Um relâmpago iluminou o corredor, e por um momento, a velha madeira azul granulada pareceu transformar-se em pedra bruta. Ri de mim mesmo por deixar minha imaginação levar o controle, mas então me lembrei que a escuridão e os relâmpagos indicavam a presença de uma janela em algum lugar no corredor. Uma vaga memória surgiu e percebi que o terceiro andar tinha uma alcova com uma janela embutida no meio do corredor. Empolgado com a ideia de olhar para a chuva e talvez encontrar outro ser humano, caminhei rapidamente até a alcova, encontrando a grande janela de vidro fino. A chuva caía sobre ela, da mesma forma que caía sobre a janela da porta da frente, mas esta eu poderia abrir. Estendi a mão para abri-la, mas hesitei. Uma sensação estranha tomou conta de mim, como se, ao abrir a janela, eu visse algo terrível do outro lado. Tudo tem sido tão estranho ultimamente. Então, criei um plano e retornei ao meu quarto para pegar o que precisava. Não acredito realmente que algo acontecerá, mas estou entediado, está chovendo e estou ficando inquieto. Voltei para pegar minha webcam. O cabo não era longo o suficiente para alcançar o terceiro andar, então, em vez disso, decidi escondê-lo entre as duas máquinas de refrigerante no canto escuro do corredor do meu porão. Passei o fio ao longo da parede e por baixo da minha porta,
cobrindo com fita adesiva preta para mesclá-lo com a faixa de plástico preto que percorria a base das paredes do corredor. Eu sabia que era uma bobagem, mas não tinha nada melhor para fazer. Bem, nada aconteceu. Abri a porta do corredor para a escada, me preparei e depois abri a pesada porta da frente, descendo as escadas rapidamente até o meu quarto e fechando a porta. Fiquei observando atentamente a webcam do meu computador, vendo o corredor do lado de fora da minha porta e a maior parte da escada. Estou assistindo agora e não vejo nada de interessante. Só queria que a posição da câmera fosse diferente, para que eu pudesse ver pela porta da frente. Ei! Alguém está online. Peguei uma webcam mais antiga e menos funcional que tinha no armário para ter um bate-papo em vídeo com meu amigo online. Eu realmente não conseguia explicar a ele por que queria fazer uma chamada em vídeo, mas foi bom ver o rosto de outra pessoa. Ele não pôde falar por muito tempo e não discutimos nada de significativo, mas me senti muito melhor. Meu medo estranho quase se dissipou. Eu me sentiria completamente melhor se não houvesse algo estranho em nossa conversa. Eu sei que disse que tudo parecia estranho, mas, mesmo assim, ele foi muito vago em suas respostas. Não consigo me lembrar de nada específico que ele tenha dito, nenhum nome, lugar ou evento específico, mas ele pediu meu endereço de e-mail para manter contato. Espere, acabei de receber um e-mail. Estou prestes a sair. Acabei de receber um e-mail de M me convidando para jantar no lugar que costumávamos ir. Adoro pizza. Nos últimos dias, tenho comido qualquer coisa que encontrei na minha geladeira mal abastecida, então estou ansioso. Mais uma vez, me sinto ridículo pelos dias estranhos que estou passando. Deveria destruir este diário quando voltar. Ah, outro e-mail. Meu Deus! Quase deixei o e-mail de lado e abri a porta. Quase abri a porta. Quase abri a porta, mas li o e-mail primeiro. Era de um amigo com quem não tinha contato há muito tempo e foi enviado para uma grande quantidade de endereços de e-mail que provavelmente estavam em sua lista de contatos. Não tinha assunto e dizia simplesmente, e veja com seus próprios olhos, não confie neles. O que diabos isso significa? As palavras me atingem e eu continuo repetindo-as. É um e-mail desesperado enviado no momento em que algo aconteceu? As palavras estão claramente cortadas, sem um final. Em qualquer outro dia, eu teria descartado isso como spam ou um vírus de computador, mas as palavras, vistas com seus próprios olhos. Não consigo parar de ler este diário e pensar nos últimos dias, percebendo que não vi outra pessoa pessoalmente ou conversei cara a cara. A conversa pela webcam com meu amigo foi tão estranha, tão vaga, tão misteriosa, agora que penso nisso. Foi estranho? Ou o medo está obscurecendo minha memória? Minha mente repassa a progressão dos eventos que escrevi aqui, destacando que não há um único fato que eu não tenha revelado especificamente, sem suspeitar. O número errado e aleatório que chamou meu nome e a estranha ligação subsequente de M, a amiga que pediu meu endereço de e-mail. Fui eu quem mandou a primeira mensagem para ele quando o vi online. E então, alguns minutos depois dessa conversa, recebi meu primeiro e-mail. Oh meu Deus! Aquele telefonema com M. Eu disse pelo telefone, eu disse que estava a meia hora de caminhada da 70th Street. Eles sabem onde estou. E se estão tentando me encontrar? Onde estão todas as outras pessoas? Por que não vejo ou ouço mais ninguém há dias? Não, isso é uma loucura. Isso é absolutamente louco. Preciso me acalmar. Essa insanidade precisa acabar. Eu não sei o que pensar. Corri freneticamente pelo meu apartamento, segurando meu celular em todos os cantos para ver se conseguia sinal através das paredes grossas. Finalmente, no minúsculo banheiro, perto de um canto do teto, consegui uma única barra. Segurando meu telefone ali,
enviei mensagens de texto para todos os números da minha lista. Sem querer revelar nada sobre meus medos infundados, simplesmente enviei. Você viu alguém pessoalmente recentemente? Nesse ponto, eu só queria qualquer resposta de volta. Não me importava qual fosse a resposta ou se eu ficaria envergonhado. Tentei ligar para alguém várias vezes, mas não conseguia levantar o telefone o suficiente. Se abaixasse 1 centímetro, ele perderia o sinal. Então, me lembrei do computador e corri até ele, enviando mensagens instantâneas para todos online. A maioria estava ausente ou longe do computador. Ninguém respondeu. Minhas mensagens ficaram mais frenéticas, e comecei a dizer às pessoas onde estava e que elas deveriam vir aqui pessoalmente, por uma série de razões quase inaceitáveis. Eu não me importava com mais nada naquele momento. Eu só precisava ver outra pessoa. Também revirei meu apartamento em busca de algo que poderia ter perdido, alguma maneira de entrar em contato com outro ser humano sem abrir a porta. Eu sei que é uma loucura, eu sei que é infundado, mas e se? E se? Eu só preciso ter certeza. Coei o telefone no teto, apenas no caso. O telefone tocou. Exausto pela violência da noite passada, devo ter adormecido. Acordei com o telefone tocando, corri para o banheiro, subi no vaso sanitário e abri o telefone preso com fita adesiva no teto. Era Amy, e me sinto muito melhor. Ela estava genuinamente preocupada comigo e, aparentemente, estava tentando entrar em contato comigo desde a última vez que falamos. Ela está vindo agora, e sim, ela sabe onde estou, mesmo sem eu dizer a ela. Sinto-me muito envergonhado. Definitivamente, vou destruir este diário antes que alguém o veja. Eu nem sei por que estou escrevendo agora. Talvez seja porque é a única comunicação que tive desde... Deus sabe quando. Eu também estou terrível. Olhei-me no espelho antes de voltar para cá. Meus olhos estão fundos, minha barba por fazer está mais espessa, e pareço geralmente pouco saudável. Meu apartamento está uma bagunça, mas não vou limpar. Acho que preciso que outra pessoa veja o que passei. Esses últimos dias não foram normais. Não sou do tipo que imagina coisas. Eu sei que fui vítima de extrema probabilidade. Provavelmente, passei por alto cruzar com outra pessoa uma dúzia de vezes. Acontece que saí de casa tarde da noite ou durante o dia, quando todos já haviam ido embora. Está tudo perfeitamente bem, eu sei disso agora. Além disso, ontem à noite, encontrei algo no armário que me ajudou tremendamente, uma televisão. Eu a configurei pouco antes de escrever isso e está ligada ao fundo. A televisão sempre foi uma fuga para mim e me lembra que existe um mundo além dessas paredes de tijolos sujas. Fico aliviado que Amy tenha sido a única a responder depois do meu frenético desespero de ontem à noite, quando tentei contatar todas as pessoas possíveis. Ela é minha melhor amiga há anos. Ela não faz ideia, mas considero o dia em que a conheci um dos raros momentos de verdadeira felicidade na minha vida. Recordo-me com carinho daquele dia quente de verão. Parece pertencer a uma realidade completamente diferente deste lugar sombrio, chuvoso e solitário em que me encontro agora. Sinto como se tivesse passado dias inteiros naquele parquinho, já velho demais para brincar, apenas conversando com ela e aproveitando a presença um do outro. Às vezes, ainda consigo me transportar de volta para aquele momento, e isso me faz lembrar que este maldito lugar não é tudo o que existe. Finalmente, ouço uma batida na porta. Achei estranho não poder vê-la pela câmera que escondi entre as duas máquinas de refrigerante. Pensei que fosse um problema de posicionamento, assim como quando não conseguia ver pela porta da frente. Eu deveria ter percebido. Deveria ter percebido. Após a batida, respondi pela porta, meio brincando, que havia uma câmera entre as máquinas de refrigerante, porque também estava envergonhado por levar minha paranoia tão longe. Após dizer isso,
Vi sua imagem se aproximando da câmera e olhando para ela. Ela sorriu e acenou. Olá, ela disse para a câmera, com um sorriso irônico. É estranho, eu sei. Falei através do microfone conectado ao meu computador. Tenho tido dias estranhos. Deve ter, ela respondeu. Abra a porta, John. Fiquei hesitante. Como poderia ter certeza? Espere um segundo aqui, pedi a ela pelo microfone. Me diga algo sobre nós. Apenas prove para mim que você é você. Ela lançou um olhar peculiar para a câmera. Tudo bem, ela disse lentamente, pensativa. Nos conhecemos por acaso em um parquinho quando éramos velhos demais para estar lá? Senti um suspiro de alívio profundo quando a realidade voltou e o medo se dissipou. Meu Deus, eu havia sido tão ridículo. É claro que era Amy. Aquele dia não existia em nenhum lugar além da minha memória. Eu nunca havia compartilhado essa lembrança com ninguém, não por vergonha, mas por uma estranha saudade secreta e um desejo de que aqueles dias voltassem. Se houvesse alguma força desconhecida tentando me enganar, como eu temia, não haveria como ela saber sobre aquele dia. Haha, tudo bem, eu vou explicar tudo, disse a ela. Estou indo abrir. Corri para o meu pequeno banheiro e tentei arrumar meu cabelo da melhor forma possível. Eu parecia um completo desastre, mas ela entenderia. Rindo do meu próprio comportamento absurdo e da bagunça que fiz no lugar, caminhei até a porta. Coloquei minha mão na maçaneta e dei uma última olhada ao redor. Tão ridículo, pensei. Meus olhos percorreram a comida espalhada pelo chão, a lixeira transbordando e a cama que eu havia revirado procurando, sei lá o que. Quase virei a maçaneta da porta e a abri, mas então meus olhos caíram sobre uma última coisa, e a velha webcam, aquela que usei para aquela conversa estranhamente vaga com meu amigo. Sua esfera silenciosa e negra estava jogada displicentemente de lado, com a lente apontada para a mesa onde estava o diário. Um terror avassalador tomou conta de mim quando percebi que, se algo pudesse ver através daquela câmera, teria visto o que acabei de escrever agora. Eu pedi a ela para mencionar qualquer coisa sobre nós, e ela escolheu a única coisa no mundo que eu pensava que eles ou ela não sabiam, mais assim. Ele sabia. Poderia ter estado me observando o tempo todo. Eu não abri a porta. Eu gritei. Gritei de terror incontrolável. Pisei na velha webcam no chão. A porta tremeu e a maçaneta tentou girar, mas não ouvi a voz de Amy do outro lado da porta. A porta do porão, projetada para impedir a entrada de correntes de ar, era muito espessa? Ou Amy não estava lá fora? O que poderia estar tentando entrar, se não ela? O que diabos está lá fora? Eu a vi no meu computador pela câmera externa, ouvi-a nos alto-falantes pela câmera externa, mas isso era real? Como eu posso saber? Ela se foi agora, eu gritei e gritei por ajuda. Empilhei tudo no meu apartamento contra a porta da frente, pelo menos eu acho que é sexta-feira. Quebrei todos os eletrônicos. Despedacei meu computador. Cada coisa ali poderia ter sido acessada por rede ou, pior, alterada. Sou um programador, eu sei. Cada pequena informação que forneci desde que tudo começou, meu nome, meu e-mail, minha localização, nada disso veio de fora até que eu o compartilhasse. Tenho revisto repetidamente o que escrevi. Tenho andado de um lado para o outro, oscilando entre o terror absoluto e a descrença avassaladora. Às vezes, tenho certeza absoluta de que alguma entidade sobrenatural está determinada a me fazer sair. Voltando ao começo, com a ligação de Amy, ela estava, de fato, me pedindo para abrir a porta e sair. Eu continuo repassando isso na minha cabeça. Um ponto de vista diz que agi como um lunático, e tudo isso é o resultado extremamente improvável de coincidências, nunca sair de casa nos momentos certos por pura sorte, nunca ver outra pessoa por puro acaso,
receber um e-mail sem sentido e aleatório de um vírus de computador na hora certa. O outro ponto de vista diz que a extrema coincidência é a razão pela qual o que quer que esteja lá fora ainda não me atingiu. Fico pensando, nunca abri a janela do terceiro andar. Nunca abri a porta da frente, exceto por aquela manobra incrivelmente estúpida com a câmera escondida. Depois disso, corri direto para o meu quarto e bati a porta. Não abri minha porta sólida desde que abri a porta da frente do prédio. O que quer que esteja lá fora, se é que existe algo lá fora, nunca fez uma aparição no prédio antes de eu abrir a porta da frente. Talvez a razão pela qual ainda não estava no prédio fosse porque estava em outro lugar, lidando com todos os outros, e então esperou, até que eu revelasse minha existência ao tentar ligar para M, uma ligação que não funcionou, até que ele me ligou e perguntou meu nome, e o pavor me domina completamente sempre que tento juntar as peças deste pesadelo. Será que aquele e-mail, curto e cortado, era de alguém tentando espalhar o alerta? Alguma voz amigável tentando me avisar desesperadamente antes de chegar até mim? Mesmo que tenha visto com meus próprios olhos, não posso confiar neles. É exatamente isso que suspeito. Essa entidade pode ter controle magistral sobre todas as coisas eletrônicas, manipulando seu engano insidioso para me convencer a sair. Mas por que ela não consegue entrar? Bateu à porta. Deve ter alguma presença sólida. É a porta, é a imagem daquelas portas no corredor superior como sentinelas monolíticas volta à minha mente toda vez que sigo por esse caminho de pensamentos. Se há alguma entidade fantasmagórica tentando me fazer sair, talvez ela não consiga ultrapassar as portas. Penso em todos os livros que li e nos filmes que assisti, tentando encontrar alguma explicação para isso. As portas sempre foram foco intenso da imaginação humana, vistas como barreiras ou portais de importância especial. Ou talvez a porta seja simplesmente muito grossa. Sei que não conseguiria arrombar nenhuma das portas deste prédio, especialmente as pesadas do porão. Além disso, a verdadeira pergunta é: e por que ela me quer? Se apenas quisesse me matar, poderia fazê-lo de várias maneiras, inclusive esperando até que eu morresse de fome. Mas e se não quiser me matar? E se um destino muito mais horrendo estiver reservado para mim? Meu Deus, o que posso fazer para escapar desse pesadelo? Uma batida na porta. Eu disse às pessoas do outro lado que preciso de 1 minuto para pensar e que sairei em breve. Na verdade, estou apenas escrevendo isso para tentar descobrir o que fazer. Pelo menos desta vez ouvi suas vozes. Minha paranoia, e sim, reconheço que estou sendo paranoico, me faz considerar todas as formas possíveis de falsificação eletrônica de suas vozes. Poderia haver apenas alto-falantes do lado de fora, simulando vozes humanas. Será que realmente demoraram 3 dias para vir falar comigo? M supostamente está por aí, acompanhada por 2 policiais e um psiquiatra. Talvez tenham demorado 3 dias para planejar o que me dizer. A explicação do psiquiatra poderia ser bastante convincente, se eu decidisse acreditar que tudo isso é apenas um mal-entendido insano, e não alguma entidade tentando me enganar para abrir a porta. O psiquiatra tinha uma voz mais velha, autoritária, mas ainda assim gentil. Eu gostei dela. Estou desesperado apenas para ver alguém com meus próprios olhos. Ele disse que eu tenho algo chamado psicose cibernética, e que sou apenas um entre milhares de casos em uma epidemia nacional de pessoas que sofrem crises desencadeadas por um e-mail sugestivo que de alguma forma foi recebido. Eu juro que ele disse de alguma forma. Acho que ele queria dizer que se espalhou inexplicavelmente por todo o país, mas tenho minhas suspeitas de que a entidade cometeu um deslize e revelou algo. Ele disse que faço parte de uma onda de comportamento emergente, que muitas outras pessoas estão enfrentando o mesmo problema e os mesmos medos, mesmo sem nunca termos nos comunicado. Essa explicação se encaixa perfeitamente com o estranho e-mail sobre olhos que recebi. Não recebi o e-mail original de desencadeamento. Recebi uma versão dele. Talvez meu amigo tenha sucumbido e tentado alertar todos que conhecia contra seus medos paranoicos.
É assim que o problema se espalha, de acordo com o psiquiatra. Eu poderia ter espalhado também, com meus textos e mensagens instantâneas online, para todas as pessoas que conheço. Uma dessas pessoas pode estar em colapso agora, depois de ser desencadeada por algo que enviei, algo que ela pode interpretar da maneira que quiser, talvez como uma mensagem dizendo: "E viu alguém cara a cara ultimamente?" O psiquiatra me disse que não quer perder mais um, que pessoas como eu são inteligentes, e essa é a nossa perdição. Desenhamos conexões tão bem que as desenhamos mesmo quando elas não deveriam estar lá. Ele disse que é fácil cair na paranoia em nosso mundo acelerado, um lugar em constante transformação onde cada vez mais nossa interação é simulada. Eu tenho que admitir, ele tem uma explicação muito boa. Ela explica tudo de maneira muito clara. Tenho todos os motivos para abandonar esse medo de pesadelo de que algo, uma consciência ou um ser lá fora, queira que eu abra a porta para que possa me capturar para um destino terrível, pior que a morte. Seria tolice, depois de ouvir essa explicação, permanecer aqui até morrer de fome só para irritar uma entidade que pode ter capturado todos os outros. Seria tolice pensar que, depois de ouvir essa explicação, eu poderia ser uma das últimas pessoas vivas em um mundo vazio, escondida em meu quarto seguro no porão, resistindo a uma entidade enganosa e impensável apenas por me recusar a ser capturado. É uma explicação perfeita para cada coisa estranha que vi ou ouvi, e tenho todos os motivos do mundo para deixar todos os meus medos para trás e abrir a porta. É por essa razão que não vou ceder. Como posso ter certeza? Como posso discernir o que é real do que é engano? Todas essas coisas com seus fios e sinais que brotam de uma origem invisível. Não são reais, não posso confiar. Sinais através de uma câmera, vídeos falsos, ligações enganosas, e-mails. Até a televisão quebrada no chão, como posso saber se é real? São apenas sinais, ondas, luz e a porta. Está batendo na porta. Está tentando entrar. Que tipo de dispositivo mecânico insano poderia simular tão perfeitamente o som de homens golpeando a pesada madeira? Pelo menos finalmente vou ver com meus próprios olhos, e não há mais nada aqui para me enganar, destruir tudo mais. Isso não pode enganar meus olhos, pode? Visto com meus próprios olhos, não confie neles. Eles, espere, aquela mensagem desesperada estava me dizendo para confiar em meus olhos, ou me alertando sobre meus olhos também? Oh meu Deus, qual é a diferença entre uma câmera e meus olhos? Ambos transformam luz em sinais elétricos, são iguais. Eu não posso ser enganado. Eu tenho que ter certeza. Eu tenho que ter certeza. Pedi educadamente papel e caneta, dia após dia, até que finalmente me deram. Não que isso importe. O que posso fazer com isso? Arrancar meus próprios olhos? As bandagens agora parecem parte de mim. A dor se foi. Acho que esta será uma das minhas últimas oportunidades de escrever de forma legível, porque sem a visão para corrigir os erros, minhas mãos esquecerão lentamente os movimentos necessários. Escrever é uma espécie de indulgência, uma relíquia de outro tempo, porque tenho certeza de que todos que restam no mundo estão mortos ou algo ainda pior. Permaneço sentado contra a parede acolchoada dia após dia. A entidade me traz comida e água. Ela se disfarça como uma enfermeira gentil ou um médico rígido. Acredito que ela saiba que minha audição melhorou consideravelmente agora que vivo na escuridão. Ela finge conversas nos corredores, na remota chance de que eu possa ouvir. Uma das enfermeiras menciona que está esperando um filho em breve. Um dos médicos compartilha que perdeu a esposa em um acidente de carro. Nada disso importa, nada disso é real. Nada disso me afeta, exceto ela. Essa é a parte mais difícil, a parte que quase não consigo suportar. A entidade vem até mim, se disfarçando de M. Sua recriação é perfeita. Ela soa exatamente como M, parece exatamente como ela.
Até consegue produzir um facsímile convincente de lágrimas que escorrem por suas bochechas realistas. Quando me trouxe aqui pela primeira vez, ela me disse todas as coisas que eu queria ouvir. Ela disse que me amava, que sempre me amou, que não entendia por que fiz isso, que ainda poderíamos ter uma vida juntos, se eu apenas parasse de insistir que estava sendo enganado. Ela queria que eu acreditasse, e não, precisava que eu acreditasse que ela era real. Cheguei muito perto de cair nessa armadilha. Eu realmente caí nessa. Duvidei de mim mesmo por um longo tempo. No entanto, no final, tudo era simplesmente perfeito demais, perfeitamente real demais. A falsa Amy costumava vir todos os dias, depois todas as semanas, e finalmente parou de aparecer, mas não acredito que a entidade desista. Acredito que a estratégia de esperar é apenas mais uma de suas artimanhas. Vou resistir pelo resto da minha vida, se for necessário. Não sei o que aconteceu com o resto do mundo, mas sei que essa entidade precisa que eu sucumba aos seus enganos. Se ela precisa disso, então talvez, apenas talvez, eu seja uma pedra em seu caminho. Talvez Amy ainda esteja viva em algum lugar, mantida apenas pela minha vontade de resistir ao enganador. Guardo essa esperança, balançando para frente e para trás em minha cela para passar o tempo. Não desistirei. Não me quebrarei. Eu sou um herói. O médico leu o papel rabiscado pelo paciente. Estava escrito de forma irregular, na caligrafia trêmula de alguém privado da visão. Ele sentiu uma mistura de compaixão e desconforto diante da determinação inabalável do homem, um lembrete da incrível capacidade humana de resistir, mesmo nas situações mais desesperadoras. No entanto, o médico sabia que o paciente estava completamente iludido. Afundou-se numa cadeira, lutando contra a sensação de desespero que se apoderava dele. O paciente estava irremediavelmente perdido em seu mundo distorcido, incapaz de ver a verdade. Por mais que quisesse sorrir, sabia que aquilo não mudaria a realidade do homem. O médico não podia fazer nada senão obedecer aos comandos da entidade que controlava seus movimentos e sua voz. Uma vez mais, ele disse ao paciente, repetindo as palavras que lhe foram ordenadas, que ele estava enganado e que não havia ninguém tentando enganá-lo.